E o programa é o 51. 51 sempre uma boa ideia. Tem uma boa ideia aqui, ó. Marcelo Santana. Tô aqui batendo a saudade. Meu eterno presidente aqui, ó. Foi meu presidente na minha época de militância, há um tempão atrás. Não preciso nem dizer quanto tempo, porque Muito senão tempo, entrega, né? Muito tempo. Agora, Muito Paulo, tempo. eu vou lhe revelar uma coisa. Diga. Anos, Revele. eu acho que a eleição de 2000 Vixe. para vereador. Hum. Meu primeiro voto, eu chegando lá de Freitas. Aí eu disse, eu não sei o que eu vou votar. Aí eu peguei e botei assim, 1, 2, 3, 4, 5. Fácil, Apareceu né? a foto. Aí, tá vendo? Aí ele já perturbar e vai assim, qual foi o número? Mas ele já 1, 2, 3, 4, Ele já 5. entregou. Foi meu primeiro voto. Para conversar aqui com Marcelo Santana, temos Milane Vilas Boas e Ari Mesquita. Vamos aqui. Sejam bem-vindos. Aqui conhece a cidade de Lauro de Freitas, conhece da política da Pouquinho, Bahia. Pouquinho nada, pouquinho sou eu que de vez em quando arranho alguma coisa, você entende muito. Você fez parte, você é história dessa cidade. Então é importante a gente bater esse papo. Eu costumo frisar muito que a ideia deste programa, além de discutir a cidade, além de discutir a política, é não deixar que as histórias se apaguem. É que não deixar que as histórias se acabem. De todos os lados das histórias, né? Todos os lados, toda a história. Então a gente tá aqui para ouvir. Até porque quem não tem história, Quem não tem história, memória. não tem memória. Exatamente. Não tem futuro, né? E não tem futuro. Quem não tem passado, memória. não tem futuro. Meu chefe, então eu queria que a gente começasse nosso papo. A gente sempre começa aqui assim, pedindo para que você conte um pouquinho quem é esse Marcelo Santana, como é que tudo aconteceu dentro desse processo político. A gente tava aqui dando boas risadas, lembrando de muitas coisas. Vamos lá. Graças a Deus ele tem história para contar. Vamos lá. Eu cheguei aqui em Lauro de Freitas com mais ou menos 7 anos, mais ou menos isso, 7, 8 anos. E eu fui estudar com Dona Dedé. A maioria das pessoas nativas do município foi estudar com Dona Dedé, porque a gente não tinha escolas, né, assim, oficiais. E Dona Dedé criou a Escola São Jorge, que ficava na Rua da Valeta, que é aquela rua ali, passa por obras intermináveis, né? Até isso tem décadas. Atrás da igreja. Estudei ali, depois eu fui estudar no Colégio Pitanga, que foi assim um grande centro educacional da região, por incrível que pareça. Havia gente de Arembepe, gente da Boca do Rio, do Centro de Salvador, porque era um colégio de comunidade, né? Você tinha a SENEC, e você tinha uma parceria com a Igreja Católica. Então, os professores eram padres, você tinha uma educação de qualidade, a gente estudava latim, francês, espanhol, aqui lá de Freitas, mestre. Imagina. Aí depois eu saí e fui para o Central. Aí cheguei no Central e me deslumbrei com a juventude do PCdoB. Ave Maria. Pô, rapaz, que coisa bonita. Marcelo Santana comunista. Bandeiras. A UJS. Bandeiras tremulando, Grêmio estudantil. Na época, perdi 2 anos nesse embalo aí. Perdeu por quê? Porque era muito vinho, muito pedágio que a gente fazia em prol da democracia. E o resultado disso, a gente comprava vinho com as meninas, o Gera Samba estava começando, e ali no fundo lá do Central tinha o pagode de quinta e sexta-feira à tarde. É verdade. Então eu era a relações públicas desse movimento. Eu tinha que fazer as faixas para botar lá, ó, ajude aquela criança, ajude isso para as meninas captarem. Porque senão não tinha vinho, né? Então foi uma grande... Mas o PCdoB eu tive assim, eu conheci grandes figuras. Luiz Nova foi uma figura assim fantástica na época. Escola de grandes políticos. Inclusive Marcelo Cordeiro começava no MDB. E aí eu tirei o título em Lauro, né? Com 18 anos eu voltei para vereador, voltei em Lafayette. Lafayette foi o único vereador do município de Lauro de Freitas que fez striptease. E ganhou a eleição por conta do striptease. É verdade. Imagina. Não striptease total, E é o nome do plenário lá, né? É Lafayette, é o nome dele, né? Era uma sunga fio dental. Que imagem. Mentira. Ainda bem que eu não vi isso. Isso é em que ano Era mesmo? o gerente da Vale que fazia Qual foi o também. ano disso? Qual foi o ano disso? O ano foi 1988. Imagina. A sorte que eu não Essa- tinha essa- celular. Dizem que Não, a gente quer não sou de agora, né? devassar. 1900... Não, volte aí, rebobine. Foi a eleição de 85... Foi 1982. 82. Eleição de vereador que teve um mandato de 8 anos.
por conta da área de segurança sim, nacional. nacional. E o Otic, que foi meu colega no Colégio Otic, Pitanga, o Otic foi o vereador mais votado da história de Lauro de Freitas, Em percentual. em percentual. O Otic teve 21% dos votos válidos. Ele é uma pessoa que entende de tudo daquela Ótimo. Câmara. É uma pessoa ótima para trazer aqui. Hoje bater um papo. seria hoje um Diz que tá vereador- assistindo quase todo o nosso programa. Viu? Então já tá convidado. Já tá convidado para vir aqui contar essa O história. Ótica de Araújo. Já tá convidado. O Otic seria hoje um vereador com 26 mil votos, Sim. Fácil. né, em proporcionais. E aí eu começo a minha história a gostar da política. Aí veio a questão da luta pela área de... Lauro de Freitas fazia parte da área chamada área de segurança nacional. Sim. E aí as eleições, né, já se preparando, o PP estava entrando, mas não era esse PP, era outro PP, Sim, outro Partido Popular. Isso. E aí, com Tancredo Neves, enfim, já se criava Democracia, né? uma situação de eleições. Interessante que em 82, a Câmara tinha, me parece que tinha 9 vereadores. 8 foram eleitos pelo MDB, pelo partido da época, da oposição, fez uma bancada fantástica, o MDB. Durante muito tempo teve vereadores. E aí a gente começa a se preocupar, e quando foi em 85, a gente cria o PDT em Lauro de Freitas. Eu era professor, tinha criado as Prof, Sim. né? Você que começou Nós criamos esse projeto, o nome, inclusive, o pessoal, mas rapaz, esse nome Asprof é um nome russo. Eu digo, porra, eu vim do PCdoB, rapaz, deixa a coisa aí. Hoje você tem orgulho ou você acha que é muito mal utilizado no movimento? Eu acho que a Asprof é um sindicato importante na luta em defesa dos professores. Agora, eu acho assim que o sindicato deveria avançar mais, ter outras pautas, porque a gente fica só naquela situação do salário do professor, da hora extra do professor. Só discute Entendeu? salário. Então deveria ser uma entidade voltada para outras lutas, como melhoria do centro de Lauro de Freitas. Isso. Eu faço assim uma certa comparação com a PLB. Eu sou filiado da PLB. Eu conversando com o Rui. Rui foi candidato. Rui foi candidato várias vezes. Na última eleição foi candidato a estadual. Aí foi aquela luta de receber um recurso que os professores tinham, foi para a Assembleia e tal. Eu digo, Rui, veja bem, o seu problema, mestre, é que você é um dirigente sindical, mas com a cabeça no partido e a cabeça no governo. Então, mestre, o professor não vai bater em você, meu amigo, porque você é um sindicalista meia boca. Você acende a brasa para Deus e abana com o diabo. Como é que pode? Aqui então também, tem esse problema, eu acho. O sindicato aqui também reza na Não, mesma cartilha? Valdir é uma pessoa seríssima, Valdir é uma pessoa que eu mando até um abraço para ele, é o nosso atual presidente. Tem, assim, uma luta muito grande com relação aos alunos, né? Também com relação às salas de aula, à estrutura de escola. Também é eterno presidente aqui. É outro eterno presidente. Tem alguns mandatos já, né? Eu tive um mandato só. Aí depois eu consegui eleger. Eu consegui eleger 2 ou 3, mas eu tive um mandato só. Eu não quis mais. Até porque em 92 eu fui vereador e aí eu não podia também pleitear. Né? Porque senão não adianta. Até para o movimento entender que uma pessoa pode chegar lá. É um cargo que você tem que plantear. Eu estou aqui no movimento, eu faço parte disso, eu posso chegar a ser presidente. Se você fica lá eternamente, mas é um bloqueou, você bate o teto. Senta nos sindicatos, mas sentou, isso aqui é meu, é feudo. Vira empresa, né? E deixa a cara da pessoa, né? E o movimento ele não alcança aquela profundidade que deveria alcançar com relação à luta dos trabalhadores. Mas aí veio a Câmara. Eu nunca tinha sido candidato a nada. Aliás, fui candidato a presidente das provas, ganhei eleição. Aí eu fui candidato a vereador em 92, eu era diretor, fui diretor do Bartolomeu, eu fiquei 9 meses na direção do Bartolomeu. Aí quando me deram a direção do Bartolomeu, era de oposição, era do PDT, e o governo do estado era de direita. Magerina, amigo do meu pai. Disse, ó, aquele menino tem que ser diretor de lá, para me ajudar na minha campanha de prefeito, botar ele lá. Aí o que foi que eu fiz? Nós tínhamos lá 40 professores que não davam aula, mas recebiam salário. Aí eu fiz uma proposta para os professores, vocês vão trabalhar dia de sábado e domingo,
e eu não devolvo vocês. Se eu não vou devolver vocês, vocês vão para o subúrbio ferroviário, tem que dar aula e tal. E aí fechei isso e criei a escola aberta, dentro do Arthur Romero. Consegui novas carteiras, tive um apoio de Nadir Moura, saudosa, minha grande superintendente. E aí eu consegui organizar a escola, abrir a escola sábado e domingo, e foi uma eleição tranquila. Quem me deu o material da minha campanha foi meu amigo Nilton, da papelaria Santa Cruz. Pronto, ele disse, faça uma arte de um santinho. Aí eu fiz um santinho preto e branco. Foi ótimo, rapaz. As pessoas acreditavam. Nessa época não tinha CNPJ, era só fazer a só tela. santinho preto e branco. Exatamente. 1, 2, 3, 4, 5. E as pessoas... E as pessoas... Podia camisa, podia boné, Isso, podia podia tudo. tudo. E era um ano de campanha. E as pessoas acreditavam Até mais sempre na disse, classe podia. política. As pessoas acreditavam mais Sim. nos políticos. Até 2000. É que hoje todo mundo é cientista político, né? Hoje mas todo mundo entende. eu acho assim. No ano 2000, você tinha vereador, você teve uma Câmara atuante. Na minha época também teve uma Câmara atuante. Antes disso, eu tive uma experiência. Eu estudava em Dona Dedé e fui assistir uma sessão onde o Custódio era o eterno presidente e se revezava com Felício. E Toy era vereador. Aí eu tinha 10 anos e fui assistir para fazer um relatório, para levar para a professora e tal, etc. Aí Toya fez assim, eu nunca me esqueço disso. Eu não sei onde eu estou, que eu não dou um tapa na cara de Vossa Excelência, o presidente da Câmara. Aí o presidente da Câmara respondeu assim, Vossa Excelência é um homem que só anda embriagado. Vossa Excelência é um cachorro da porta da Câmara. E aí ele disse assim, Era ó, respeitoso, né? aí Era muito mais respeitoso. então, mas então fez assim, eu vou tirar o meu paletó e vou chamar você para sair na mão comigo aqui. Porque eu respeito Parece você. hoje, né? Aí eu achei um negócio assim, rapaz, fantástico. Pô, que negócio bom, rapaz. Você escolhendo o próximo de Vossa Excelência e não acontece Mas nada. quando fala Vossa Excelência, você pode fazer tudo depois, né? Mas foi assim, Mas eu era achei respeitoso, ótimo. era respeitoso. Então, 2000 também foi um período interessante. Mas Agora, mesmo assim, você gostou da política e queria entrar pro processo político. entrei no processo político para ver como é que... Aí, quando eu chamava de Vossa Excelência, eu me lembrava. Você já chamou alguém de Vossa Excelência? Já. Já O presidente... chamou, já chamou. Mas nunca Vossa chegou a tirar o Excelência. terno, né? Já chamou para falar Vossa Excelência? Não, já e- chamei. Houve o complemento, Vossa Excelência. Não, teve um Isso era problema. mental. Teve um problema na Câmara, foi no governo de Otávio. Para eu ganhar a eleição foi um problema sério. Com o presidente, foi uma aliança feita com o Gerino. Sim. E, naquela época, o presidente da Câmara poderia assumir a prefeitura. Por quê? Porque tinha um processo cassando o mandato de Otávio e do vice, me parece que era o Roberto Muniz o vice, salvo engano. Ou era Emerson Palmeira? Era Emerson Palmeira. finado Emerson. E aquele processo, a chapa recorreu, o Leão recorreu. Leão já era deputado federal, aí foi para Brasília, TSE. Então, a presidência da Câmara foi uma disputa. Eu disputei com Dal, que é minha concunhada. Imagina. Foi uma briga assim, seríssima. Dividiu Teve a família. sequestros. Levamos o nosso vereador Pedro Ascenso, que era da Igreja Universal na época, para Sergipe. Que figura. Ele ficou em Aracaju num bordel, junto com o Baixinho, né, vereador Baixinho. Eu paguei o bordel, paguei 2 dias, levei para não ter assédio. Claro. Eles foram assediados lá. Porque ninguém achar ele lá Porque dentro. o Otávio estava oferecendo nota preta por cada voto. E Gilmar foi fazer uma viagem em Alagoas e queria voltar antes do prazo. E Carleão fez um contato com o pessoal da Polícia Rodoviária próximo à Federal, na saída de Alagoas. Tinha um bandido da placa do carro tal, e ligou para Gilmar. Não vá não, que esse carro é roubado. E aí foi uma confusão. E terminou dando um cheque sem fundo para a Igreja Universal para garantir o voto de Pedro Ascenso. Danilo, eu posso dizer o nome, porque faleceu, não vai ter problema nenhum. Deu um cheque para ajudar o voto e tal. Enfim. Foi uma campanha assim, mestre, e um mandato Ou seja, não mudou complicadíssimo. nada a política, Não, continua a tá mesma igual. coisa. E um mandato complicadíssimo, porque eu tive de tirar Quase uma série o da setor de Netflix, contabilidade da Câmara, botar na minha casa. Porque o pessoal E queria aqui ali pegar, perto da o pessoal câmera. queria pegar os cheques, mestre. A galera queria pegar os cheques. Aí eu tive de levar para casa para fazer a contabilidade, a tesouraria em casa. Eu fazia pagamento das pessoas lá. Imagine como era essa época. Mas então é isso aí. Mas Lauro de Freitas cresceu, evoluiu. E nós temos hoje aí um cenário
onde Moema parece que tem 3 mandatos, 4, Quatro né? mandatos. 4 mandatos, né? Algumas coisas aí são crônicas, que não se Desde resolvem. 2004 aí o processo é com ela, né? E a oposição, assim, eu vejo hoje um cenário meio tenebroso para a oposição. Por quê? Porque nós sabemos que a prefeitura é o grande cabo eleitoral para qualquer um. Só não foi para Márcio, para meu amigo Márcio, né? Que tinha a máquina na mão e não conseguiu. Mas Márcio não quis, né? ser Ele não quis ir para a ele não reeleição. quis, Ele não quis. Mas eu acho que ela tem, se a gente for falar em matemática, 40 mil votos, talvez, né? A gente estava Certos. calculando aqui no programa anterior os 35. 35 35. votos. 35, 40 mil Isso aí. votos, tá certo. Então é isso aí, eu acho que ela tem isso. E quem seria o candidato da oposição? Quem seria o candidato da oposição? Quem? Tenóbio? Será? Pois é, pode Tem ser. partido? Pode ser um nome, pode ser um cara que está aí, é um grande ator, Sim. né? É um cara que está fazendo um mandato propositivo. Eu faço Eu uma acho que leitura. Eu faço uma leitura. Tenóbio, ele já ele participa mais daquela bolha bolsonarista, na bolha conservadora. E você tem um PL muito forte, inclusive brigando em Lauro de Freitas com Capitão Alden e Leandro de Jesus para ver quem fica com o partido. Isso é uma briga Em Lauro de notória. Freitas? Em Lauro de Freitas. É, dessa briga, né? E os dois podem ser candidatos a prefeito. João Roma já bateu firme que o candidato de Bolsonaro na cidade é Leandro de Jesus. Isso é a escolha do presidente Deputado estadual. Isso é presidente estadual. Aí você, como cara de partido, você compreende que o presidente estadual ele orienta Sim. e você tem que respeitar. Então, assim, a orientação que a gente tem, inclusive, Mas ele conhece o Lauro de Freitas, Leandro de Jesus? conhece, tem família aqui, ele esteve aqui com a gente, ele Ah? bateu papo com a gente. Conhece, tem família aqui. Então, assim, eu quero, inclusive, conversar com o João Roma, eu quero trazer o João Roma aqui, até para poder entender isso também. A Bahia toda, 417 municípios, mas a gente precisa compreender isso, né? Como é que vai funcionar em Lauro de Freitas? Porque tem essa celeuma aí acontecendo, tem essa briguinha boba acontecendo aí que vai estragar. Enquanto não se discutir e chegar num consenso, você tem que, né, ter um nome. Se é Tenóbio, se é Alden, se é Leandro Jesus, o partido precisa entender isso. Até porque eu compreendo que Tenóbio é hoje um candidato desta bolha, deste conservadorismo. Tá? Eu acredito isso. Mas a oposição a Moema não é só isso. A gente tem hoje outros opositores. A gente tem o pessoal do União, a gente tem o pessoal do PSDB, apesar do PSDB estar conversando estadualmente com... Mas eu acredito que em Lauro de Freitas fique firme Tem um na PDT. oposição. O PDT, né? E você tem essas pessoas ainda querendo brigar. Aonde é que está mais difícil hoje? Essa oposição, esses três campos, o campo de Roma com o campo de Neto se conversarem e entenderem que precisam se juntar para fazer uma oposição ao grupo de Moema. Porque assim, se o grupo de próprio Roma não está conseguindo se entender, como é que eles vão se juntar para começar a tentar entender? Dialogar com Mirella, com Débora Regis, com Teobaldo, com Matheus Reis, que chegou aqui dizendo que era candidato. Quem mais? Matheus também é Paulo? candidato, Matheus? Matheus bateu firme aqui que é candidato, inclusive o PSDB avalizou. Assim, a gente precisa compreender isso. Então, assim, é uma situação difícil e está disputando contra Moema, que de arrancada são 35 E nós temos votos, pouco velho. tempo, né? 35 É um mil candidato votos. que não é do município, o tempo já está expirando. Sim, Né? sim. Para vir, organizar o partido, visitar as pessoas. Essa organização precisa começar explicar por que é ontem. candidato. Já era para ter acontecido. Pois é, Até porque eu o acho, partido é base, né? assim, essa questão do bolsonarismo. Eu acho que Bolsonaro teve aqui uma votação razoável, a Semineto ganhou a eleição Sim. aqui, né? À direita. Mas a eleição municipal é uma eleição diferenciada. Por que é diferenciada? Nesse momento, os munícipes eles vão olhar onde é que o calo está apertando no seu sapato, né? Aí isso passa pela questão da empregabilidade, para a questão dos favores pessoais, para a questão de se beneficiar a rua, enfim. Eu estou falando isso periferia. A classe média já tem outras aspirações, né? O lado de cada. O lado de cada estado do corpo é uma outra realidade. Então você tem 2, 3 candidatos, 3, né? Se Teobaldo for candidato também, com o do PL, com o Tenóbio, você tem 3 ou 4 candidatos na mesma faixa
que é essa faixa Disputam ideológica. mesmo. Mesmo Para público, ganhar a né? eleição, eu imagino que para ganhar essa eleição, seja quem for o candidato, Sim. seja quem for o candidato, é necessário unir toda a oposição. Se tiver uma defecção, não ganha a eleição. E Faz E você acredita que o ego vai deixar unir? Mas aí está o amor à cidade, o amor a Lauro de Freitas, a Mas Santa eu tô achando essa Maquitanga, política tão né? raivosa, O amor mano. ao povo de Lauro de Por que Freitas. na eleição passada não teve o amor? Rapaz, porque o amor é subjetivo. Adoro, Marcelo. Lúcio disse assim para mim, rapaz, eu fiquei na dúvida, né, de sair candidato. Meu sonho é sair candidato a prefeito. Eu me realizei, eu mesmo. sei Me realizei, disso, consegui eu ser sei candidato a disso. prefeito. Foi um drama, meu amigo. Porque eu tinha pressão do atual vice-governador, que é o presidente da Câmara. Sim. Eu tinha pressão do pessoal de Chobaldo. Tive pressão até de Moema. Imagina. Mas você só tava lá se divertindo. você Mas não fez aí nada. foi bom, rapaz, foi uma experiência bacana. Então, eu conversando com o Teobaldo, eu levei 5 horas. O Teobaldo me chamou para uma das últimas reuniões que eu tive com o Teobaldo. Porque o presidente da Câmara queria que eu retirasse a candidatura para apoiar o Teobaldo. Disse, muito bem, vamos conversar com o Teobaldo. 5 horas. Eu fui no apartamento dele e tal. Fui sozinho. E ele sozinho, fiquei achei meio estranho, mas o ambiente estava familiar. Aí tomei um copo d'água e tal, e conversamos. Ele disse, vamos fazer o seguinte, converse o que você quiser. Eu vou lhe ouvir. Eu ouvi, Teobaldo, 4 horas e 47 minutos. Aí, quando termino, eu disse, mestre, agora eu vou ter que falar com você, porque eu vou ter que ir embora. Eu sou um homem casado. Um negócio meio estranho. Eu estava na casa de Teobaldo até 5 horas da manhã. Aí eu disse, me diga uma coisa, vamos falar de MDB. Qual é o seu projeto para o MDB? Não converso essas coisas com relação a partido. Eu tenho que ganhar a eleição para depois a gente conversar com os partidos. Muito bem. O maior erro foi não discutir Qual política é, no processo. qual é o seu projeto na área de saúde, de educação? A educação, eu vou trazer um cara bom, rapaz, Mato São João, Marcelo, foi secretário de educação e tal. E o secretário de saúde tem um médico meu, um amigo meu, não sei o que, pererê. Aí eu liguei o celular, e Lúcio me esperando, é a resposta. Lúcio é foda, liguei. Lúcio, você vai ouvir aqui agora. Sim, Teobaldo, educação é quem? E o MDB, como é que fica? Você já ouviu, Lúcio? Aí, Lúcio, tire do viva voz. Manda isso. Aquele termo dele. Seja candidato. Aí eu digo, mas infelizmente o meu patrão, que vai me dar o fundo partidário, Meu presidente, eu né? tenho que puxar o saco, o PMDB com aquela grana toda. Eu tenho que pegar esse fundo partidário e aí eu vou ser candidato. Mas eu desejo sorte a você. Então foi o bar. E nos debates, assim, eu percebi que ele tem dificuldade muito grande. Porque uma coisa é você ter grana. Sim. Silvio Santos sempre usou um slogan, Silvio Santos vem aí. Mas nunca foi candidato. Nunca foi. Prefeito, Ele presidente, sempre né? disse que sempre disse. Nunca foi. Porque ele é Ele empresário. ensaiou ser presidente, né? mas nunca vai. Ele percebeu que ele não teria diferente. competência para gerenciar um país, ou gerenciar um estado, ou São Paulo, capital. Dinheiro só não ganha Não, eleição. dinheiro é importantíssimo. É. Agora você tem que unir uma série de outras coisas. Mas a gente espera aí, né, que a oposição... Mas você consegue enxergar hoje, dentro desse quadro que tem aí, dessas pessoas que estão aí, alguém que já esteja ensaiando, que esteja correndo na frente, que possa, de fato, criar uma situação? Rapaz, assim, que eu vejo, pelo menos que eu vejo alguma coisa na rua é Zenóbio. Somente ele. Zenóbio e Débora. Débora tem feito, assim, na Câmara, mas, assim, eu acho que Débora, ela precisa fazer uma oposição propositiva. Porque eu já passei por isso de Débora. O fato de você fazer o denuncismo somente é importante. Mas as pessoas começam a perguntar, e ele oferece o quê? Eu estou dizendo que você é feio, mas e aí? Eu sou bonito? Mas por outro lado, Marcelo, quando você aborda e fala no nome do vereador, né, em questão, para ser candidato a... Não, eu não estou lançando candidato a Não. candidato. Eu não Você tenho candidato. tá citando o Impossível, nome. né? Eu não tenho Impossível. candidato. Aí você falou mais cedo que política se faz com coração. E ele, ultimamente, mostra-se uma pessoa tão raivosa, inclusive hoje, né? Xingou vereadores, chamando de descarado, não sei o quê. Então, assim, na sua época,
Vossa Excelência, Sim. né? Existiu o termo Vossa Excelência. E hoje em dia, essa pessoa Você que não está precisa falar citando Vossa Excelência. chama Vossa Excelência. Mas existia entendeu? isso, pior. Entendeu? Teve bala dentro da Câmara, vidro quebrado e tal. Foi mesmo. É, pior, tinha pior. Mas eu tô dizendo, para você ser candidato a diferente hoje não, prefeito, viu? Não. desse algo maior, essa né? forma é a forma certa. Não, assim. Essa te- questão de pensar a política pelo próprio umbigo e não pela questão da cidade, ou pensar a cidade. sim, Eu não sim. enxergo isso. Sim, você está certíssimo. Eu acho, assim, você tem nomes. Eu estou colocando nomes. Eu Sim. falei Teobaldo, falei Tenóbio, Débora, tem Matheus, que já foi candidato. Eu votei em Matheus, inclusive. Sim. Mas eu acho assim, eu acho que antes do nome tem que ter um projeto. Qual o projeto para Lauro de Freitas? Lauro de Freitas pode continuar. Ontem, inclusive, eu estava conversando com uma pessoa, anteontem. Eu vim tomar um café aqui com o padre Kelmo, Sim. comer um Candidato padre. dançamos forró lá Meu- e tal. Meu sonho Aí é lançaram o chamar... Padre Kelmo, Meu candidato a sonho prefeito lá é de Freitas. entrevistar ele Lançaram só ele pra aqui. chamar ele de candidato padre. Lançaram Meu ele sonho é aqui. entrevistar ele só pra chamar candidato padre. Eu vou falar melhor do que o William Bonner, tenho certeza. Aí tinha um cidadão com a gente. E tem a época de São João, ele poderia E ter aí, vindo. falando isso, disse assim, olha, eu não ouço falar nenhum projeto para Lauro de Freitas. Pronto, eu ia chegar neste detalhe. Eu fiz um levantamento, a gente chegou a quase 30 candidatos a prefeito. Eu fui enxugando, quem de fato teria, né, capacidade de brigar, minimamente brigar, a gente chegou em 20 nomes. Tá? Fiz até um artigo e escrevi sobre isso. Tem mais 2 aí que estão se salaricando. Então são 22 nomes. Desses 22, absolutamente nenhum tem projeto. Nenhum tem projeto para a cidade. Hoje vai ser assim, a decisão vai passar pela cabeça de Moema, de ACM Neto e de João Roma. Então hoje Lauro de Freitas o futuro de Lauro de Freitas está sendo definido por essas 3 pessoas. Mas aí você falou do bolsonarismo. Não adianta eu me intitular como candidato de Bolsonaro em Lauro de Freitas e não ter projeto. Pronto. Bolsonaro, o nome Bolsonaro pode ajudar você se você for um candidato que tiver uma boa performance política e mostrar propostas para Lauro de Freitas. Para a classe média de Lauro de Freitas, né? Para o lado de cá de Lauro de Freitas. Lá de lá, esse discurso bolsonarista não vai funcionar. Mas acontece que você tem que ter um projeto, mas se você não tem, não adianta, Bolsonaro não vai ajudar. O bolsonarismo não vai ajudar, isso vai fracionar, as pessoas vão ficar indiferentes, etc. Tem muita gente indiferente já com essa questão, né? Eu acho que se Você acha que o bolsonarismo perdura até as próximas eleições? perdura, a direita perdura. A direita. Nós estamos Estou falando de bolsonarismo. Pronto, nós estamos conversando dentro do movimento Levanta Brasil. Quero mandar um abraço aqui para o padre Kelmo. Toda vez que eu falo sobre o padre, eu faço, certo? Mandar um abraço para o nosso presidente de honra do Instituto Levanta Brasil, que fez a primeira manifestação de rua após todo esse movimento. Sim. Foi no Cristo, tem 15 dias. 60 e poucas pessoas. É bom? Sim. Eu acho assim, me perdi aqui agora, né? Eu estou falando do bolsonarismo. Bolsonarismo. Vai continuar ou Pronto. não vai? Aí, nesse movimento do Instituto Brasil, nós estamos discutindo um projeto para a direita. A direita, porque você tem o bolsonarismo, que é um componente que saiu da extrema esquerda brasileira, da extrema direita brasileira, né? Algumas pautas são importantes para a extrema direita, e flutuou nessa situação, até porque o centro-direita, Bolsonaro não teve muito apoio desse segmento. O centro-direita. Mas foi quem manteve ele presidente por 4 anos. Sim, Mas centro-direita. aí veio o centrão. A centro-direita é centrão. A questão Foi da quem manteve ele, governabilidade. governabilidade, quem manteve foi centrão e centro-direita. Mas em termos de você repassar voto porque você é bolsonarista, eu não vejo isso, não. Tem hoje, né? Principalmente Entendeu? aqui, principalmente pra cá, pro Nordeste. E Pra aí, lá, pro sul, eleição pro Sudeste. municipal, eu acho que a eleição nacional, aí sim, Bolsonaro vai ter uma presença muito impactante. Então você acha apoiando o você acha candidato que dele. não tem interferência de Bolsonaro na eleição municipal? Não, de eu acho que Freitas? não, pouquíssima. Pouquíssima. Eu votei em Bolsonaro. Por que eu vou votar em alguém que diz que é bolsonarista como prefeito? Não sei. Posso não votar em nenhum desses aí. Vem uma pessoa nova, né? Enfim. Mas onde é que você acha que... você acha, na próxima eleição, em 2024,
Tá? Logo ali, Moema não é mais candidata. E eu enxergo uma oposição só batendo em Moema, esquecendo da cidade, esquecendo dos projetos, esquecendo de dialogar com os personagens dessa política, né? Seja de um lado, seja do outro. E as pessoas sempre colocando a prefeita como o personagem principal. Ela não está no jogo. Ela vai estar de partícipe. Você não acha que a esquerda, né, no caso a oposição, não é nem esquerda, a oposição deve repensar essa rota? Se eu fosse candidato a prefeito e tivesse alguns milhões na minha conta bancária, eu lhe contrataria para você ser o meu coordenador político e pensador da campanha. Você está certíssimo. Moema está fazendo um jogo. Porque o candidato, ou os candidatos de Moema ainda não surgiram, e não vão surgir tão cedo. Né? Ela tem um capital eleitoral, ela recebe toda a carga, né? Você centraliza nela, você, ela não é candidata a nada, não vai disputar nada. Enfim, e isso vai cair no discurso vazio, porque é o que a gente falou ainda há pouco sobre a questão do projeto. Eu vou lhe criticar. Agora, como é que eu posso mostrar para ela, para ele, que eu sou melhor do que você, politicamente falando, como candidato, um projeto factível e melhor do que o seu? Se você não tem nenhum, qualquer projeto meu serve. Mas se você tiver algum, eu tenho que ter um projeto melhor do que o seu. Então a disputa, na verdade, é a disputa de projeto. O projeto do governo do PT em Lauro de Freitas tem problemas seríssimos. E esses pontos fracos que o governo tem, o candidato ele tem que salientar, mostrar para a população que ele tem uma ideia muito mais importante do que a ideia do governo municipal, do que o projeto, que é um projeto estanque que a gente sabe que acabou. É o projeto da empregabilidade, é um projeto de fazer uma festinha ali, um showzinho ali, é um projeto de manter as pessoas nesse processo de curral eleitoral, é o processo de mostrar que todo mundo aqui é incompetente, que todo mundo aqui está desagregado e não tem condições de se unir para ganhar as eleições. E a direita tem que discutir um projeto de participação no governo de todos aqueles que participarem dessa grande união da direita, coisa que Teobaldo não fez. Você participou da eleição de março em 2012 e foi exatamente isso que ele fez. Você acha que essa é a fórmula? É você juntar com todo mundo, trazer todo mundo? Na mesa de Márcio do Conselho Político, você tinha pessoas que historicamente não se falavam e poderiam sair na mão a qualquer momento. E algumas reuniões ali, você tinha pessoas que não se gostavam e não se davam e se aturavam durante a campanha e durante, inclusive, a gestão. Mas Márcio fez uma campanha perfeita. Sim. Uma campanha de rua perfeita. Acha que a grande questão não foi exatamente essa de conseguir unificar todo mundo, este conselho político, essas pessoas, e conseguir depois fatiar isso para a prefeitura? Acho assim. Nós estamos tendo hoje um processo muito perigoso no nosso país, com a divisão do governo. Né? Se criou mais ministério para poder negociar com o PSOL, com não sei quem, com a esquerda toda, agora com setores do centro, com a direita, enfim. Isso e o Centrão lá com a fatura. Muito bem. Nós temos o Centrão, Lauro de Freitas, e chama-se a Câmara de Vereadores. Não é? Seja quem for. Sim. Porque se inaugurou, eu me lembro, nós saímos pelo PDT, elegemos César, eu e Zé Augusto. A primeira coisa que nós conversamos com Marcelo Abreu foi sobre a participação de César, como secretário da Cultura. A gente colocou que se era de Tinga e tal, assim, assado, depois do PDT, o nosso projeto. Ele me disse assim: não fazemos política assim. 2 garis para você, 2 garis para você e 2 garis para você. Marcelo Abreu. Olha, eu digo, nós tivemos 9 mil votos. 2 garis. E você só vai ser prefeito agora dessa eleição. Você está de parabéns. É preciso inaugurar uma nova era. Mas a coisa abriu demais. Moema abriu leque demais. Então você sabe. O que Marcelo trancou de torneio, Moema trancou muito. No dia seguinte, eu estava falando, a oposição, inclusive, disse que tinha conversado com o Marcelo para indicar César. Ele não queria indicar César. Porque César é da Itinga, Pererê, e eu estava rompendo com ele. A oposição no dia seguinte, mestre, passou a eleição
teve essa conversa com ele, a oposição. E não empregou as duas pessoas como Não, primeira? não. Tá Não queria, vendo? não. Você deixou de empregar duas pessoas? Duas pessoas. Então, eu acho assim, Mas foi o a partido Câmara... inteiro Hã? ou você sozinho? O partido Os inteiro. três. Era presidente do partido. Virou né? oposição. A oposição. O primeiro partido. Era presidente do partido. E os dois vereadores aceitaram. Sim. Os dois ainda pegaram, miserável, pegaram a minha vaga, um pegou uma vaga minha. cada um foi com suposto, três, tá vendo? vamos três. Tá vendo você? Aí, resumindo a ideia, isso que você falou, o balaio de gato também não é aconselhável, né? Porque você tem que ter um projeto para a cidade, os partidos políticos são importantes, os políticos são importantes. Tem que ser absorvidos dentro de um critério onde você tenha condições de desenvolver alguma coisa no governo, que você ajude o prefeito, que você ajude a cidade. Não é porque bota o cara lá em um cargo qualquer, que ele vai indicar a mãe dele. Tem que ter critério. As nomeações eu acho que tem que ter critério. Mas a conversa política com os partidos tem que ter. Nem muito e nem pouco. Né? Tem que ter um equilíbrio. E a Câmara, eu vejo assim, Moema inaugurou esse espaço, né, dessa parceria ampla com a Câmara de Vereadores. Então, Esse formato, as pessoas já se onde o elegem. legislativo vira um puxadinho do executivo. Todo mundo quer ser candidato a vereador, porque já sabe que ser vereador hoje em Lauro de Freitas é melhor do que ser secretário, Cargo garantido de 4 anos. se for situação, né? Você tem mil benesses, etc e tal. Coitado, na nossa época eu passava fome, vereador. Hoje o vereador tem carro, tem gabinete de 60 mil, 70 mil, né? Na época Não, também não é o isso pessoal- tudo, não. Cê- Vocês tomavam, tinha muito, bebe vocês gabinete, tomavam não? muito café também na Não, época de tinha vocês. café, era café. A única coisa que a gente tinha era Muito isso. café adocicado. Muito açúcar. Muito café Adocicado. Rapaz, Açúcar. compravam de tonelada de É. açúcar, rapaz. Esse negócio era Mas muito o café, dinheiro era muito muito café. pouco, o dinheiro era pouco. Ai, mas Era precisava pra comprar fazer tanto o É, café. Mas não foi minha época. Você Eu foi não na era foi vereador, Gilmarzinho, não. foi Gilmar. Era pra fazer cocada, era Nosso Paulo? eterno É. vereador. Figuraça. Gilmar tem uma célebre frase que diz assim: toda campanha eleitoral começa uma corrida de jegue. O que é corrida de jegue, mesmo? O que é uma corrida de jegue? É uma confusão. Então a gente está tendo uma corrida de jegue agora de pré-candidatos a prefeito. Eu costumo dizer que a pré-campanha é uma maratona. Maratona. E a campanha eleitoral 45 dias é um tiro curto de 100 É. metros. Verdade. Se você Verdade. dormir no ponto, naqueles 100 Já metros foi. ali já foi. Não pode. É 100 metros rasos e você tem que correr e chegar. Principalmente Mas Lauro de na Freitas- semana. Lauro de Freitas tem uma particularidade que você falou aqui. Mas que- hoje é aniversário de Roberto Jefferson. Roberto já 70 anos. Quero desejar aí a todos os admiradores de Roberto Maravilha. Jefferson aí. A Roberto Jefferson é uma figura fantástica. Foi o homem que desbravou aí o Brasil com a denúncia do Mensalão, aquela célebre frase dele com Disseu, aquele ódio visceral e tal. Roberto Jefferson, grande figura. Sim, mas vamos voltar lá. Você Só falou uma tire a arma do homem. só não deixa ele com os cartuchos do lado, por favor. Cometeu um equívoco muito grande. Mas ele. Eu acho que ele pensou. Pra se defender do erro, ele errou 3 vezes. Você sabe o que ele pensou? Eu acho. É dureza, é dureza. Eu acho. O Você padre, sabe o que ele o padre pensou? Ele Kelmo não pensou. teve lá no dia. Ele não O padre pensou. Kelmo teve lá no Sei, dia, foi. tomou arma e tal. Foi. Eu acho que eu estou dizendo isso. Roberto pode ter pensado em dar um tiro na cabeça. Ir para a história, como Getúlio Vargas. Sim. Né? Mas na hora ele percebeu que o buraco Aí era deu mais pra baixo. cima, deu Mas não dois ia, no não. outro. Na minha cabeça, o que aconteceu com o Roberto Jefferson foi assim, ele, pra se defender do que estava acusando ele, o cara cometeu de fato um crime. Sim. E o cara que sabia o que estava fazendo, É. infelizmente. Mas aí Mas viajou, vamos, né? vamos voltar para Lauro de Freitas e você tocou num assunto que eu adoro falar, que é a capacidade de Lauro de Freitas de menosprezar e de tratar qualquer pessoa como inútil, como isso aqui não serve. Então, assim, isso não atrapalha o jogo político. Se ninguém serve, se todo mundo fica aí um falando mal do outro, aí como é que você quer que essas pessoas se juntem, deem as mãos e façam uma campanha juntas para prefeito? Isso não dificulta uma união tanto de oposição quanto de situação. O Moema também não passa liso nisso. Porque o que acontece é que os candidatos dela também estão lá, se matando, um denunciando o outro, um acabando com o outro, que é uma coisa de Lauro de Freitas. Mas quando chega na campanha, todo mundo tirando foto junto, sorrindo. Dos dois lados, é da cidade. Isso é muito forte na cidade. Você tocou nesse assunto assim, eu falei, não, eu preciso falar disso aqui, porque você viveu isso. Assim, eu acho que Leão, um abraço para Leão, grande deputado federal. Leão inaugurou um modelo de gestão na valorização do técnico. E nos bastidores, Leão nunca disse isso,
mas nos bastidores se falava que as pessoas lá de Freitas não tinham competência para exercer cargos importantes na prefeitura como secretários. E isso foi colocado assim de uma forma para as pessoas e que começou esse problema. Até porque Paulo Rosa fez o contrário. Paulo Rosa botou muita gente de fora, mas botou pessoas daqui que participaram do lado e foi um desastre aquela gestão. Enfim, então essa coisa, ela foi para o meio do povo, né? Dizer que as pessoas só prestavam para votar e não para participar de um governo. Eu acho que o político, né, o Leão enquanto político e outros políticos, eles têm muito cuidado com esse tema, né, porque você vai precisar de todo mundo. Sim. Agora, a sua gestão, o que você tem que deixar claro é que você vai fazer uma gestão, você tem que trabalhar com números, a empresa, né? Aqui está tendo sucesso porque trabalha com números. Tem a receita e tem a despesa. Então, se o município arrecada hoje, acho que é mais de R$1 bilhão, né? Não, né? É mais? 60 Tá próximo. e- Tá próximo? 800 e pouco. Tá próximo, né? 800. Mas esse ano vai para um bilhão. Acho que não Eu chega. estou pagando meu IPTU atrasado, rapaz. Ele é dono da metade da cidade. Ah, ele vai olha, pagar. É verdade, eu é sou verdade. uma das pessoas. Aí ele vai Está pagar o IPTU. atualizando. Pagou o IPTU, já foi. Tá esperando o refil, Ah, né? tem um barraco Tá só esperando o ali. refil, né? Eu tenho só um barraco ali na praça Aí, de herança. Aí, resumindo, um município que arrecada quase 1 bilhão e que gasta 60% com o pessoal, você não pode fazer um trabalho sério. mas qual é o candidato que hoje que pode chegar e falar assim, se eu chegar eu vou demitir todo mundo? Esse cara não elege. Não é demitir todo mundo. Você tem que ganhar uma eleição e você fazer uma gestão voltada para as necessidades da cidade. Porque nós temos 200 mil habitantes, mais ou menos isso, Sim. né? Desses 200 mil habitantes, você tem 50% dessas pessoas não precisam do seu sustento, não tiram o seu sustento da prefeitura. Não tiram, né? Sim. Pronto. Então você tem 100 mil pessoas que não estão preocupadas com cargos na prefeitura. Então, se você tem hoje 10 mil, 12 mil cargos, mais ou menos isso, não é isso? Então você botando Tem aí. cadeira para isso tudo de gente, mas... É, Tem cadeira, se quiser, Tem. se É quiser fazer uma complicado. reunião na prefeitura toda, faz aonde? aí mexe. Tem No que estádio? contratar a Arena Futebol. Opa. Tá difícil. Aí você tem essa questão, né? De que 30 mil pessoas, vamos botar 10 mil empregos, cada cargo, 30 mil pessoas dependem dessa situação da prefeitura. A grande maioria não depende. Então você tem que ter um discurso para essa grande maioria que você vai construir um projeto para reconstruir Lauro de Freitas. E para essa minoria de 30 mil, né, pessoas, que daí pode dar aí 30 mil votos, 40 mil votos, enfim. Essas pessoas têm que mudar um pouco a mentalidade. Você vai ter que fazer o quê? Por exemplo, até hoje, eu falei isso há 20 anos atrás, mas até hoje, quando eu chego ali na Estrada do Coco, eu percebo que muita gente pega o ônibus para ir embora. Sim. Muitas empresas, as pessoas não moram em Lauro de Freitas, mas a empresa está aqui. E por que você não faz um projeto de emprego quem mora em Lauro de Freitas? Você diminui um pouco os seus impostos, a sua ânsia daquela empresa, quando for tirar um alvará para renovar, você cobrar Criar muitos estímulos, né? fundos, há dificuldades, etc. Você tem uma parceria com esse empresário para mostrar que se você empregar as pessoas do município, vai ser melhor para você, vai chegar mais cedo, etc. Você está ajudando a gestão vai lhe ajudar. Então você tem que ter uma parceria Mas com o antes empresariado. disso também tem que existir um projeto de capacitação da mão de obra Sim. do Lauro Freitense. A prefeitura banca isso. A prefeitura pode bancar isso. Esse projeto de capacitação, a prefeitura tem um Senai aqui, ó. Tem um Senai. Mas a cidade desse tempo todo já virou polo universitário, já virou cidade universitária, já deixou de virar, já tinha polo de brinquedo aqui. Já não é deixou mais de não, ter. porque o Deixa de Uninassal ser. tá Qual é a saindo nossa agora. vocação? Deixou de ser faz Não tempo. tem né? vocação, já se Pronto. eu sou de uma época que só era polo universitário, tinham 5 faculdades aqui na nossa cidade. Eu sou desta época. Você é velho, viu? Mas Sou bem velho, bem você velho. não acha, Paulo, que a prestação de serviços não é a grande vocação de Lauro de Freitas? Sim. Sim. Pronto. Então você tem o IPTU, ele vem de onde? O grosso, né?
Você tem prestações de serviço, você tem a empresa de segurança, você tem o IPTU, mas a economia de Lauro de Freitas, o comércio ele é forte, o comércio do Estado do Cuca é forte, o comércio do Estarquinho é forte, o comércio do centro de Lauro de Freitas é forte, da Itinga, de Portão. Então teve Inclusive, um o desenvolvimento turismo grande. voltado para o comércio aqui também é forte, né? Sim, sim. Tem muita sim, gente sim. que vem para Turismo Lauro de religioso Freitas é muito negociar. forte por conta dos terreiros de Candomblé. Candomblé, nessa cidade. 400 Ninguém terreiros, fala, né? Ninguém fala. 400 Eu- terreiros. Eu, quando trabalhei no IPAC, no governo do estado, quando eu vi esse dado na cidade, eu não acreditava no negócio desse. Eu não acreditava, porque de fato existe. Tem gente que vem do Rio de Janeiro e de São Paulo para ficar no terreno. Mas você não pode, Paulo, Em Areia gerenciar um projeto desse, tendo essa visão, né, de capacitação, de turismo, são 22 secretarias? Não sei. 21 ou 22 secretarias. Se eu mais ou menos isso. chutar aqui, eu vou errar. Pronto, 22 secretarias, N Acho que são 21, superintendências. 21. Você tem que enxugar Não o vai quadro. fazer muita diferença, não. 23, Você tem 21 que a ter dinheiro 20. sobrando em caixa para você fazer as coisas que realmente a Bala na cidade agulha. precisa, ter bala na agulha. Né? Porque senão você vai... Essa questão do empreguismo, né? Eu falo empregabilidade, não é empreguismo, né? Isso é comum na esquerda, porque a esquerda tem um coração grande, quer botar todo mundo para trabalhar, quer que o Estado banque tudo, e que a saúde a gente resolve, a educação a gente resolve, que o povo é ordeiro, aqui não tem violência. E aí, o paternalismo político, lá de trás, né? Da época do Isso é de PDS. esquerda a direita? Rapaz, isso a direita também teve muito isso. O paternalismo, o clientelismo, o coronelismo, né? Essa prática que nós estamos vivendo hoje é um neocoronelismo na Bahia. Nós temos um coronel, o coronel é um partido. O chicote continua na mão. O chicote de quem governa. continua, mestre. Eu acho, Marcelo, que essa questão do paternalismo para o social, são dos dois lados. Não, tanto a Porque- esquerda como a direita. Porque isso aí é uma coisa, Mas uma é- mas- medida São as mesmas eleitoreira. práticas, só Porque muda se os você não rostos, fizer- Mas tem excesso, né, mas você- tem excesso. Não, eu boto todo mundo na mesma régua. Porque Bolsonaro, quando viu que o bicho tava pegando pro lado dele, foi a primeira coisa que ele fez, foi fazer o Auxílio Brasil, aumentar logo o Bolsa Família, né? Mudou de nome, que era Bolsa Família, foi para Auxílio Brasil, Sim. aumentou o Não, valor, concordo com você. implementou os programas sociais, porque ele percebeu que se ele não fizesse o paternalismo, né, como você colocou, ele não ia chegar no Mas foi percentual que ele eleitoral, chegou. né? Foi o paternalismo eleitoral. Sim, mas o que eu estou dizendo, quando Nós 6 meses, eu quando acho, você 6 abre, meses. quando você abre esse discurso que você fala de esquerda, eu boto todo mundo nesse bolo, boto a farinha de trigo e mexo, boto todo mundo nesse Só não bolo. bote fermento para não crescer. É. Mas Por isso... favor. Não, eu não vou botar ali, fermento né? não, para não Ali, crescer não. Ali, né? Isso. Ali eu vejo isso como uma deficiência muito grave. Porque a gente não avança. Nós temos problemas. Eu vivi esses problemas quando eu era Natural. criança. E nós temos esse problema até hoje. Você meu amigo. Tem poucos começou anos. falando que na sua época a Câmara de Vereadores tinha um nível que hoje em dia a Câmara de Vereadores tem outro nível. Mas o nível dos políticos ou das pessoas que estão querendo entrar na política São reflexos. é reflexo da sociedade. Sim. E a gente está aqui falando de uma eleição próxima em que as pessoas não estão preocupadas em debater a cidade e sim tirar o prefeito do poder. Para fazer o quê? É a velha máxima, né? Quem está dentro. Quem tá dentro. Comer, quem Quer comer, ficar- É porque eu não comer. quero dizer nesses termos, Quem tá né? dentro Mas deve ficar quem quem quer tá- ir fora quem- Quem quer- está quem está na mesa comendo e quem quer comer. Quem Pois quer é, sentar na então mesa. assim, não há, pela classe política, não há o interesse de mudar, e sim de continuar. E aí eu vou bater naquilo que, porque não tem buraco, porque faltou um médico, porque isso, porque aquilo outro. Aí quando você tá, por exemplo, se você tá na esfera municipal, você tem uma visão. Mas se seu partido na esfera estadual é que tá no poder, não vou bater nisso aqui. Né? Eu vejo muito isso aqui. É Por hipocrisia exemplo, política. É muito isso hipocrisia aqui. política, né? Por exemplo, aqui os partidos de oposição daqui são os partidos de situação de Salvador. Os mesmos problemas que tem em Salvador tem lá de Freitas, cada um na sua proporção. Mas o que dá de Quelé, ou o que dá de um, o que dá de Chico, também dá em Francisco.
É essa questão política, divisão política, que eu fico assim, eu disse, meu Deus do céu, como é que você mantém um discurso dessa forma? É uma Mas é conveniência. a hipocrisia política. O político é um ator, né? E esse ator ele vai representar papéis em determinadas circunstâncias, em vários palcos, infelizmente, né? Mas aí é assim, eu estava olhando sobre a Califórnia, é um dos estados americanos que tem um recall. Eu acho que o Brasil, assim, eu fiz uma experiência de fazer uma escritura pública, construindo prova contra mim. Eleição passada, não eleição de deputado, eu disputei. Eu fiquei com... A primeira eu fiquei como primeiro suplente, a segunda eu já fiquei com 5, quinto, sexto. Eu fiz isso nessa eleição. Eu tive menos votos, incrível. Eu fiz um documento público dizendo que, como deputado federal, eu iria defender tais pautas. Assim, tal, pá. E se eu não fizesse isso, esse eleitor poderia me denunciar como estelionato político do Ministério Público. E entreguei uma cópia a cada pessoa. Eu tive menos votos. Incrível que pareça. Mas eu acho que tem que ter, assim, a possibilidade do povo, porque nós somos muito assim, ainda, quando você fala em democracia, que é o governo do povo e para o povo, não é bem assim, né? Eu acho que a Câmara Federal, ela é um problema em qualquer governo. O Senado é um problema em qualquer governo. Porque você tem que negociar, você tem os grupos, interesses, etc. Então, o eleitor, coitado, é aquela peça que vai lá, votou, você votou, acabou a alegria, né? É um orgasmo de 1 milésimo de segundo. Pronto. O que é que vai garantir para mim? Eu vou votar em João para ser candidato a prefeito. Porque João me disse que vai cuidar do meio ambiente lá de Freitas. Eu sou ambientalista, eu gosto do meio ambiente, acho legal, bacana. Mas João se elege e no dia seguinte, quando ele está trabalhando, ele começa a destruir o que resta do meio ambiente. E aí? Como é que eu vou... Esse cidadão praticou o quê? Ele praticou um crime, na minha interpretação. O que é estelionato, artigo 171, é aquilo que eu mostro para você, que isso é um rádio bonito, que você vai poder falar com todas as pessoas do mundo. E que custa R$1.000. E você me paga R$1.000 porque eu fiz essa propaganda para você. Mas você vai constatar que isso aqui não é nada depois em casa. Eu sou estelionatário. Né? Se eu digo, você votou em mim, não é porque eu tenho os olhos azuis. Você votou em mim porque eu disse que eu ia cuidar do meio ambiente. E aí? Agora eu pergunto, os deputados federais, eles têm essa perspectiva de criar um recall, né? Nos municípios, no Estado, na própria União, onde o eleitor vai dizer, não, se você não cumpriu o compromisso, tem um formato lá nos Estados Unidos que você perde o mandato, mestre. Que o seu eleitor, ele vai tirar o seu mandato. Aí volta para o partido, tem outra eleição suplementar, ou não, enfim, aí outra história, você perde o mandato. Lá é lista, né? Isso é só... Lista. Então, eu acho que isso aí é um aperfeiçoamento da democracia. Nós ainda vivemos na época do coronelismo, do voto de cabresto. Hoje você tem um voto nas periferias, que é um voto controlado, né? A gente sabe por quê. É um voto de cabresto. Porque o político, ele às vezes faz alianças com determinados grupos que ele vai ter um arrependimento terrível lá na frente. E se não cumprir, é pior ainda. Então, eu estou falando sobre isso. Então, você tem o sertão do Brasil, né? Que permanece a mesma questão da água, que é eterna, mesmo com a questão do Rio, São Francisco, do Ceará, alguns estados são atendidos, a transposição. Mas você tem problema de água gravíssimo. Mas esse problema de água é resolvido pelo eleitoral, porque Paulo arranjou um carro-pipa. Me leva a votar em Paulo, sabendo que Paulo está se aproveitando dessa situação. E que quando terminar a eleição, Paulo vai me dar um adeus. Ele vai vender a água. Entendeu? Mas eu vou dizer assim, pelo menos eu vou ter 3 meses aí. Mas em Lauro de Freitas, como é que funciona aqui em Lauro de Freitas? Como é que fazem aqui na cidade? O quê? Esse processo de ter esse cabresto do eleitor. Rapaz, eu acho que... Porque aqui não falta água. Pelo menos que eu saiba. Mas aqui é o emprego. Em alguns bairros falta. Aqui é o emprego. Quem está no poder tem essa capacidade de
de não enxugar a máquina pública, aumenta mais ainda o número de emprego, até porque os vereadores são beneficiados, que tem um naco disso aí, que vai ajudar o vereador. Né? A gente Aí o volta para a vereador- questão da gestão, né? De projeto. Que por Sim, enquanto o pois é, mas o projeto é povo- empregar, né? O povo não votou no projeto, o povo votou em você. Eu votei em você no caso. Mas esse é o problema. É esse o problema. Você, hoje em dia, é oposição ao governo. Não, eu sou um morador do município, um pagador de impostos. Eu voltei a pagar IPTU agora, né? Entrou no refis. Refis. Se não tomam, rapaz. Não toma. Não, assim é? Estão É. tomando? Execução fiscal. Executou, também mexe. tem um negócio lá de, se você não habitar, agora eles mandam invadir. Viu? É, também. Tem isso agora. Então, eu sou um pagador de impostos. Eu me defino como isso. E um observador desse cenário. Você como observador desse cenário, você como foi presidente da Câmara, foi vereador por 2 ou 3 mandatos? Dois. 2 mandatos, né? Foi candidato a prefeito. Não se coloca nem como situação nem oposição, apesar de ser de Inclinado, direita, né? De direita. Existia há uns 3 meses atrás, né, um movimento da oposição em que eles se reuniam semanalmente. Você chegou a ser Em algum convidado, momento você foi a convidado? participar desse... Eu me reuni 2 vezes e eu fiquei fazendo a campanha de Bolsonaro. Não, eu foquei tô falando, nisso. não, eu tô falando agora, Não, recente. aqui agora, Este recentemente- ano, Não, a esse ano oposição não. se Não, reunia Não, para poder debater o nome, né? O não, consenso. não fui convidado, não. Eu participei na campanha de Você- Neto. Aí eu fiquei naquela onda de Neto Sim, e tal, panfletagem Segundo turno. vira, não sei Segundo aonde turno. e tal. Segundo Eu turno fui ou um primeiro turno panfleteiro. Sim. Um panfleteiro de graça. Consegui algumas pessoas, botar em meu carro e Então, fazer então a panfletagem. oposição não está sabendo chamar para perto Não, as eu- pessoas que de fato Aproveitar, né? têm para contribuir. Não, né? eu acho que a oposição, ela precisa... Afinal, quem é a oposição? Porque Boa você falou o pergunta. seguinte... Ah, É, boa por exemplo, Oposição, vamos oposição filosofar para agora. mim pergunta. são aquelas pessoas que não estão fazendo parte da gestão sim, e que não concordam com É quem quer sentar à mesa. né? quem quer ser da mesa. pronto, Para pronto. mim, eu boto todo mundo no bolo da Pronto. oposição. Aí eu fazia uma crítica ao governo municipal, né, com relação, por exemplo, eu fiz um vídeo com relação aos equipamentos públicos. Você depois falou que deu empréstimo, eu não sabia desse empréstimo. Eu ouvi falar de um empréstimo, mas não sabia que a destinação seria para construir. Você, enquanto vereador, você aceitaria o empréstimo ou você não? Depende da circunstância. Um empréstimo Rapaz, para poder eu- construir Veja bem. a Câmara, o Museu da Câmara e reformar a Orla de Ipitanga. Você aprovaria ou não? Veja Aceitaria bem, ou não? O vereador ele tem que ter conhecimento das finanças da prefeitura. O principal projeto de um vereador é fiscalização dos atos do Poder Executivo. Se eu tenho conhecimento, obviamente, se eu fosse vereador, eu ia lutar para ter a presidência ou relatoria da Comissão de Finanças Públicas sim. da Câmara. Pronto. Eu fui presidente da Comissão de Constituição e Justiça, quando eu fui vereador, em 2000. Ali você tem a condição de ver como é que está as finanças da prefeitura. Bom, está gastando aqui? Está. E por que está gastando? De que forma você vai diminuir esse gasto? Então, se eu estou vendo que a gestão é perdulária, que você tem uma gestão que tem 10 ou 12 mil cargos para você distribuir, para fazer politicagem, pronto, eu estou fazendo uma crítica à gestão aqui agora. Sim. Então, eu sou oposição. Eu sou oposição por isso? Não sei. Na verdade, eu tô Se não fizer fazendo nenhum uma crítica. elogio, sim. Mas você não acha, Pronto. Marcelo, que você com sua experiência de Câmara Municipal, você não acha que o papel do vereador não seria muito mais? Não, beleza, vamos aprovar esse valor, mas eu vou fiscalizar a execução deste recurso. Não seria muito melhor do que você dizer, não, eu não quero esse dinheiro para poder reformar minha cidade, para poder construir uma casa legislativa, porque Eu não tô hoje dizendo- a forma como é feita, Mas- uma mas- Câmara fica, dá pena. Mas Dá Paulo, pena. Paulo, o empréstimo, nós temos uma arrecadação, né? É porque Fantástica. a O situação- vereador tem todas as condições. E o vereador, ele pode ir ao Tribunal de Contas do município, ele pode ir lá a prestação de contas da prefeitura, ele tem que acompanhar isso. Agora, infelizmente, o vereador acha que é assistente social. O vereador acha que ele tem que dar um emprego
a pessoa. Então, vereador, veja isso aí. Pelo amor de Deus, vereador, eu estou pagando imposto também. Me ajude. Vamos ver isso. Esse empréstimo que foi aprovado agora... Sim. Foi, precisa desse empréstimo? Na verdade... Houve necessidade? Existia um outro empréstimo que havia sido aprovado. Sim. Que seria tomado na Caixa Econômica. Foi aprovado na legislatura passada. De quanto foi esse empréstimo? Foi o mesmo valor. 25 milhões. 25 milhões. Mas qual foi a 24 finalidade? milhões. A finalidade foi essa. Construção do museu. Só que o banco que foi direcionado foi a Caixa Econômica. Sim. E a Caixa Econômica não aprovou o empréstimo. Sim. Então, agora mandou novamente para a Câmara porque mudou-se de banco. Então não houve a vinda do dinheiro para a Caixa. Não houve. Então necessitou fazer esse novo pedido à Câmara, né, de liberação do empréstimo. Sim. Justamente para fazer a construção. Não, o empréstimo é válido. Você não pode invalidar, até porque é uma prerrogativa da prefeita. Agora, o Poder Legislativo... E revitalizar ali aquele centro, né, que morreu depois da saída da Câmara de Vereadores. Ótimo. Né? A gente tem Mas será que não tinha dinheiro em caixa para fazer isso? Eu não sei. Entendeu? Por exemplo, eu estou com, digamos, 100 mil minha conta bancária. Aí o pessoal na rua fica me dando para tomar empréstimo no cartão, dividir no cartão. Eu não vou precisar. Mentira que eu não estou com 100 mil na conta bancária. Tem muito negativo. mais. Pelo amor de Deus. É um exemplo. Aí eu vou tomar empréstimo, eu tendo dinheiro em casa, no banco, entendeu? Se for necessário. E se não for um empréstimo... Aqui já teve momentos de empréstimos terríveis, né? Gestão de Marcelo, por exemplo, teve isso. Gestão de Otávio, teve isso. Por isso que eu apoiei Otávio e fui à oposição um mês depois. Por causa dessas coisas. Marcelo também é a mesma coisa. Então, eu sempre fui um vereador, eu penei por isso. Porque ser vereador de oposição até é fogo. porque, na verdade, a arrecadação naquela época, lá em 2004, era muito menor. Sim, mas os problemas eram menores, porque a população era menor. Mas, meu Quando chefe, você aumenta a população, o tempo não passa, o tempo voa. Já deu mais de uma hora. Mas é muito bom a gente falar sobre o Lauro de Freitas, é muito bom a gente relembrar e dar... Bom, Ari falou sobre o Ari, passado. você tem mais alguma pergunta? Não, Ari pode perguntar o que você quiser. Milani, não, eu tô tranquilo em relação a isso. Você pergunta. Tá tranquilo? Tô tranquila. Com respeito a tudo. Muito bom ouvir um pouco da história de Lauro de Freitas, de alguém que estudou aqui desde pequenininho. Desde criança. Que viu striptease de vereador. Vi tudo. Viu briga, viu tiro, vidro quebrado. Ele que plantou essas árvores todas que estão derrubando aqui. Olha, na Beira-Rio. A mulher mais cobiçada... Eu tinha 12 anos, 11 anos. A mulher mais cobiçada de Lauro de Freitas, os mais velhos sabem disso, mais velhos que eu sabem. A minha idade, não. Era uma jovem cozinheira que morava ali, onde hoje é Batalhão do Choque, aquela área ali, tinha um sítio de Valdísio, Cagi. E ela vinha comprar pão todas as tardes. Ela chegava na padaria Seu Américo, comprava o pão e saía. E saía uma galera atrás dela para olhar a performance dela. Era Sueli. Sueli. É de sua época, Totinho? Você ouviu falar de Sueli, né? Sueli era a menina mais cobiçada. É uma figura fantástica. Eu encontrei Sueli e tem o quê? Uns 10 anos. Uma pele bonita e tal. Deve ter uns 60 e pouco. É mais velho do que eu. Mas era assim, a pessoa, então, não devia ter essas coisas, entendeu? Maravilha. Era aplaudidíssima e tal, etc. Que bom. Considerações finais, meu chefe. As considerações finais que eu faço é agradecer aqui a presença de vocês e dizer que estamos aí para qualquer época que precise, né, que a gente venha aqui para falar sobre outras questões na minha área, inclusive penal. Eu gosto de penal, mas não faço penal mais, mas eu estudo penal. Algumas mudanças que aconteceram na legislação. Mas dizer que agradeço, Paulo, você, Ari. Milani. E o Quase nosso grande comandante ali que está parado, Aristóteles. Grande comandante desse. E parabenizar você, Aristóteles, viu? Parabéns a vocês pelo programa, pelo projeto. E parabéns a vocês também que estão assistindo a gente. Maravilha. Valeu. Vamos lá, meu povo? Vamos lá, gente. Valeu, meu povo. Tchau. Até a próxima. Até a próxima.